Olá, seja bem-vinda a mais um programa de saúde mental corporativa. E quando a gente fala de saúde mental corporativa, a gente fala de RCP. Você já ouviu falar de RCP da saúde mental? Provavelmente não. Por quê? Porque esse foi um método que eu criei. O que quer dizer R? R de reconhecimento. Então, primeiramente, eu preciso reconhecer os riscos psicossociais que tem dentro do ambiente de trabalho e preciso reconhecer as pessoas. E quando eu digo em reconhecimento pessoal, eu não estou falando somente de questão salarial, eu estou falando de reconhecer essa pessoa como um indivíduo, como um profissional. O C é de comunicação. Todo conflito que existe dentro da organização são erros de comunicação. E é isso que a gente vai ver aqui nesta aula hoje. E o P de procedimentos. Então, eu preciso seguir um procedimento que, se eu tiver um procedimento, um processo, um passo a passo, dificilmente eu vou errar. É igual uma receitinha de bolo. Se eu seguir a receita, o passo a passo, dificilmente vai dar errado. Agora, se eu colocar o ovo primeiro, coloca açaí e coloca o resto dos ingredientes, não vai dar nada certo, né? Então, eu preciso ter um procedimento. Se eu seguir esses 3 passos, R, reconhecimento, C, comunicação e P, de procedimento, a maioria dos riscos psicossociais eu vou ter minimizado, eu vou ter eliminado algum deles e a empresa ela vai ter uma saúde mental muito melhor. Os processos vão fluir muito melhor. A empresa vai faturar muito mais e os colaboradores vão estar muito mais satisfeitos com esse procedimento. Mas hoje a gente vai falar sobre comunicação assertiva por tipo de personalidade, que eu passei alguma coisa para vocês no programa anterior, mas aqui vocês vão ver que é um pouquinho diferente, e também sobre perfil comportamental. O que é cada perfil comportamental? Mas antes, deixa eu aqui me apresentar aí, para quem ainda não me conhece. O meu nome é Catiane Camilo, eu sou psicanalista, graduada em terapias complementares, pós-graduada em terapia ocupacional e também psicologia da psicossomática. 2 anos aí consecutivo ganhadora, o certificado de destaque empresarial. Esse destaque empresarial, então, ele avalia o atendimento, o preço justo e qualidade dos serviços prestados. Tenho aí hoje 5 livros publicados. A Fonte Está em Você é o meu novo lançamento, faz pouquinhos dias aí que eu lancei ele. Esse livro, ele vai falar das 12 áreas da vida. Eu sempre digo, não existe saúde pela metade. Não adianta eu cuidar só da minha mente, não cuidar do meu corpo, cuidar do meu corpo, não cuidar do meu espiritual, e assim, consequentemente, né? A gente precisa olhar num todo. E quando a gente fala em saúde, a gente precisa olhar para as 12 áreas da vida. Esse livro, então, ele vai trazer fundamentos da física quântica, fundamentos bíblicos, e vai olhar para as 12 áreas da vida e vai ressignificar todas elas. Então, esse livro ele vai ter ali algumas práticas que você vai aplicar na vida de vocês, que vocês já vão ressignificar muita coisa. Então, adquiro esse livro ele está disponível na Wiclap e também na Amazon, mas eu também vou deixar depois no descritivo aqui no YouTube. O que é temperamento e perfil de personalidade? Hoje a gente vai falar dos 4 temperamentos. Temperamento, então, ele é a base da personalidade, são os traços e as configurações de cada pessoa. É como se fosse realmente o tempero daquela pessoa. E o que é personalidade? São como a mistura desses temperos. São as experiências de vida, o ambiente cultural, a sociedade a qual foi inserida, as minhas crenças religiosas. Então, eu vou trazendo
uma mistura de tudo isso. E quais são os 4 tipos de temperamentos? Então, eu vou ter o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. O colérico, normalmente, ele é mais extrovertido. Quais são as qualidades do colérico? Ele tem uma personalidade mais de líder, é mais prático, é mais decidido, é mais audacioso, se arrisca mais, tem uma eficiência muito grande, porque realmente coloca as coisas em prática, é resoluto, então ele resolve as coisas rápido, tem visão das coisas, é independente e muitas vezes ele é enérgico. E quais são os defeitos desse temperamento? Quando esse temperamento ele está realmente no lado negativo dele. Essa pessoa ela acaba sendo mais sarcástica, mais impaciente, mais prepotente, é intolerante, não tem paciência, se acha autossuficiente, é muito vaidoso, não que a vaidade seja algo ruim, mas ela em excesso, sim. E o outro perfil, então, o outro temperamento é o sanguíneo. O sanguíneo, mais ali estável, ele é muito mais comunicativo, ele é uma pessoa que ela é bem companheira, compreensiva, é uma pessoa que se destaca onde ela chega, porque ela já é bem comunicativa, ela conversa com todo mundo, é entusiasmada, é uma pessoa que ela se dá muito bem com as outras, ela faz amizade com muita facilidade. E quais são os defeitos, então, do sanguíneo? Normalmente eles são inseguros, daí vocês vão dizer assim, tá, mas Kátia, é uma pessoa que ela é espontânea, que ela conversa, que ela... Como é que ela é insegura? Por isso mesmo, ela precisa mostrar para os outros que ela tem valor. Então, ela acaba sendo impulsiva, ela acaba sendo exagerada, barulhenta, muitas das vezes indisciplinado, porque essa pessoa ela não consegue ter um foco, ela muda de atitude, de pensamentos muito, muito rápido, são medrosos e são vulneráveis. Um outro perfil, um outro temperamento é o fleumático. O fleumático, normalmente, ele é mais introvertido. É aquela pessoa que é mais na dela, é mais calma, é mais tranquila, é uma pessoa muito eficiente naquilo que ela vai fazer, ela é uma pessoa prática, ela cumpre o que ela tem que fazer, é uma pessoa mais conservadora, não se expõe tanto, é bem-humorado, mas é mais contido, e é muito diplomata. Essa pessoa ela segue tudo à risca. Se tiver um procedimento, essa pessoa vai ser quem vai cumprir o procedimento à risca. E quais são os defeitos, então, desse temperamento? Normalmente eles são calculistas, eles temem fazer errado, tem que estar tudo muito perfeitinho para colocar as coisas em prática. Ele é muito desconfiado, então confia no que ele faz, mas muitas vezes não confia no que o outro faz. É pretensioso, acaba sendo muito introvertido e muito indeciso, porque eu só vou fazer isso quando isso realmente estiver muito bom. E muitas vezes esse muito bom nunca está bom o suficiente para essa pessoa colocar isso em prática. Muitas vezes aqueles projetos que essa pessoa tem em mente que são ótimos, que já estão ótimos, mas essa pessoa ela não colocou em prática porque para ela ainda não está perfeito. Ou seja, são pessoas perfeccionistas quando elas estão no seu estado alterado, no seu estado, que eu digo ali que são os defeitos, quando a pessoa ela não se reconhece realmente e não reconhece as suas qualidades. E o outro perfil, então, ele é o melancólico. O melancólico, ele é mais estável, é uma pessoa leal, é uma pessoa sensível, idealista, minucioso, é muito habilidoso, só que também é perfeccionista. E é muito delicado, ou seja, essa pessoa ela leva tudo muito para o coração.
vai estar levando sempre ali, tanto o estável quanto o introvertido, ele acaba levando um pouco mais para o coração. Já o colérico e o sanguíneo, eles são mais racionais. Qual é o defeito desse temperamento, então? Eles são muitas vezes egoístas. Por quê? Porque ele é o sofredor, é a vítima, não traz ali a sua autorresponsabilidade muitas das vezes, é inflexível, muitas das vezes é vingativo, acaba se tornando antissocial, muito pessimista, sempre olhando o lado ruim das coisas, confuso, crítico. Por quê? Porque quando eu não reconheço que eu preciso melhorar, não reconheço os meus defeitos, eu não olho para eles, eu vou olhar para o defeito dos outros. Quem muita olha para o defeito dos outros, não olha para o seu para melhorar. Porque se a pessoa olha para o seu e passa pelo processo de melhoria, ela não vai julgar o outro, porque ela sabe o quanto é desafiador passar por esse processo. Então, os 4 temperamentos e as características. O colérico são pessoas com temperamentos que geralmente são fortes, ambiciosas, expressivas, e elas tendem a ficar irritadas com muito mais facilidade. Já o melancólico, esse tem um temperamento mais reservado e sensível. São pessoas melancólicas, pode ter pensamentos ali mais negativos, se sentir triste, com muito mais frequência. Se eu falar algo para o colérico, muitas das vezes ele nem vai dar bola. Já para o melancólico, ele já vai levar para o coração. O fleumático, então, são aquelas pessoas que são mais calmas, mais tranquilas, raramente elas se aborrecem e elas preferem evitar conflitos. Esse também é um problema, por quê? Porque muitas das, se colocar um fleumático num cargo de líder, ele vai querer evitar os conflitos e não vai resolver os conflitos que tem. Todos os temperamentos são importantes, só que cada um deve ocupar o seu lugar. Por isso, eu acho muito importante que quem faz seleção lá no RH, que tenha esse conhecimento, os líderes também tenham esse conhecimento, para antes de colocar uma pessoa numa função, ele tenha o conhecimento dos temperamentos de cada um, para colocar essas pessoas, então, ali num cargo mais ideal para elas. Com isso, o resultado vai ser muito mais satisfatório. Daí também tem os sanguíneos. Os sanguíneos são pessoas animadas, extrovertidas e sempre prontas para se divertir. Elas têm muita energia, são otimistas. Essas pessoas, elas precisam ser colocadas em um local em que a comunicação é importante, porque elas são muito comunicativas. Agora, se eu colocar essa pessoa num local a qual ela não pode se comunicar, eu já vou ter um conflito. Ela vai acabar se comunicando ou ela vai acabar se sentindo retraída nesse local. Como identificar o seu temperamento? Primeiramente, a autoavaliação. Nesse momento, você já deve ter se identificado com algum desses temperamentos. Eu quero que você coloque aí nos comentários qual o seu tipo de temperamento. Todos nós temos um pouquinho de cada temperamento, mas tem aquele que sobressai mais. Então, coloca aí qual que você mais se identificou. Primeiramente, a autoavaliação. Eu preciso conhecer um pouquinho de cada temperamento e olhar para mim. Onde que eu me enquadro? Em qual desses temperamentos? Será que eu estou no meu lado positivo ou no meu lado negativo? E se eu estou no meu lado negativo, o que eu preciso fazer para resolver isso? Será que eu não estou colocando a responsabilidade disso nas outras pessoas? Porque quando eu coloco a responsabilidade na outra pessoa, é a outra pessoa que tem que mudar. Então, eu não mudo. E para eu mudar, eu preciso trazer a minha autorresponsabilidade. Eu sou 100% responsável pelos meus resultados. E para eu ser 100% responsável pelos meus resultados, eu preciso, então, trazer a minha autoavaliação. E o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer
para melhorar esse meu temperamento. Então, eu estou sempre ali observando o meu comportamento. Observe como você reage, como, por exemplo, como você tende a se irritar facilmente ou manter a calma ali sob pressão. Quando você está sob pressão, como que você reage? O feedback das outras pessoas é muito importante. Quando as pessoas estão direto falando, mas como você é grosso, você é sem paciência, você precisa saber dizer não, não leva tanto para o coração. Tudo isso, o feedback das pessoas são importante. E vou dizer uma coisa, quando você se irrita com o feedback da outra pessoa, olha, porque se você se irritou, é porque algo precisa ser melhorado dentro de você, senão isso não iria ter importância nenhuma para você. E faça também os testes de personalidade. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo esse teste para vocês, mas tem várias ferramentas aí que conseguem fazer esses testes e vocês conseguem ter ali a porcentagem de quanto vocês estão em cada temperamento desse. O temperamento de colérico, as características. Normalmente, essa pessoa tem alta disposição, é extrovertido, é determinado, são líderes natos, são assertivos, são diretos, se irritam fácil, são propensos a raivas, muitas vezes muito intensas, são ambiciosos, são impacientes, são dominador e manipulador. Quando essa pessoa ela está no seu temperamento mais equilibrado, são ótimos líderes. Quando essa pessoa, então, ela está na sua pior versão, são aqueles líderes que são arrogantes, que são grosseiros e que adoecem a equipe. E, normalmente, quem ocupa cargos de liderança estão nesse temperamento de colérico. Perceba aí você se é líder, se você está nesse temperamento. Nos relacionamentos, normalmente eles são mais intensos, mais apaixonados, mais fortes e comprometidos. São parceiros leais, são protetores, são dispostos a lutar ali e acreditam realmente no relacionamento. São ali diretos na comunicação e valorizam a honestidade. Quer desapontar alguém de temperamento colérico, é só ser desonesto com essa pessoa nunca mais vai confiar em você. Eles são, então, têm explosões de raiva, de impaciência, dificuldade em lidar com críticas, e muitas vezes são os donos da razão. Eu sempre digo que teimoso não é o teimoso é quem teima com o teimoso. E no profissional, então, eles são ambiciosos, eles são determinados, eles são focados, eles amam o desafio, metas ambiciosas, eles são muito competitivos, são organizados, são propensos à liderança, tomada de decisão, assume a responsabilidade realmente. Se essa pessoa falar que assume uma responsabilidade, ela assume mesmo. São pessoas honestas, pessoas de palavra, e elas gostam muito de opiniões divergentes. Elas gostam de desafios. Então, como lidar com uma pessoa de temperamento colérico? Seja direto e objetivo. O colérico, ele não gosta de rodeios. Eu conto toda uma história para depois falar o que eu ia falar. O colérico não gosta disso. Eles gostam de ser diretos. Seja firme, mas não agressivo, porque se você não for firme com o colérico, ele vai querer sobressair sobre você. Então, seja firme com o colérico, porque ele também vai ser firme com você. Respeite a sua independência. Então, o colérico, ele não gosta de ser mandado, ele gosta de ser independente, ele gosta de fazer as coisas mais do jeito deles, e eles realmente têm visão do que eles podem estar fazendo. Reconheça as suas realizações. O colérico, a forma dele se sentir amado
é reconhecer a realização dele. Tem que ser paciente, muitas vezes, com o colérico, porque eles são impacientes, então, se eu bater de frente com essa pessoa, consequentemente, vai ter conflitos. Evite confrontos. O colérico, você precisa resolver o conflito de uma forma diplomática, evitando alimentar, então, as discussões com essa pessoa. Seja inteligente. Estabeleça limites claros, então você precisa dizer até aqui você pode, daqui em diante não. Isso você pode fazer, isso não. Seja bem claro e direto. E sempre coloque desafios novos para essa pessoa, porque ela gosta de novidade, ela gosta de desafio. Se colocar a pessoa para resolver algo lá dentro da empresa, com certeza ela vai resolver, porque ela gosta de desafio, ela gosta de ser desafiada. Quais são normalmente as profissões que os coléricos mais se encaixam? Então, gerência executiva, empreendedorismo, vendas, marketing, consultoria, advogado, direito, cargos de liderança, cargos em que essa pessoa ela tenha uma certa liberdade. O temperamento de melancólico, quais são as características? Essas pessoas, elas são mais sensíveis, são mais profundas, levam tudo muito para o coração, são introspectivos, cheios de pensamentos, de reflexões, normalmente muito emocionais. Essas pessoas, elas têm uma tendência muito grande à depressão, são sonhadores, são poéticos, ou seja, elas colocam muita expectativa nas outras pessoas e normalmente são desapontados, porque quando a gente coloca muita expectativa na outra pessoa, a gente acaba realmente se desapontando, porque é a nossa expectativa. E muitas vezes a outra pessoa nem sabe da expectativa que a gente tem sobre ela. Eles são ótimos conselheiros, têm uma visão única da vida. Quando eles estão assim no seu melancólico mais profundo, eles são tristes, são solitários, são afetados por qualquer evento negativo. Morreu um cachorro da vizinha, da minha vizinha, enfim. Essa pessoa ela vai se afetar por isso. São muito críticos, normalmente vivem no vitimismo, quando está ali no seu temperamento mais negativo. Nos relacionamentos, são aquelas pessoas mais sensíveis, mais românticas, mais profundas, valoriza a intimidade, valoriza o romantismo, busca mais as conexões genuínas, são muito atenciosos, são compassivos, são dispostos a ouvir, a se entregar. E, por outro lado, a sua tristeza ela pode afetar ali a relação. Então, levando ali uma dificuldade em situações estressantes, levando à solidão, à falta de comunicação, porque essa pessoa, quando está ali muito triste, ela acaba ficando muito introspectiva e acaba não falando aquilo que está sentindo, porque ela quer que o outro adivinhe o que ela está sentindo, muitas das vezes. E no profissionalismo, são cuidadosos, são dedicados, são comprometidos, são criativos, vêm sempre em busca da excelência, porque eles são analíticos, são observadores, muito bons ouvintes, e, contudo, têm ali uma dificuldade de tomar decisões. Normalmente, são muito autocríticos, isso em excesso. Essa pessoa, quando ela erra, ela é muito autopunitiva, são vulneráveis ao estresse, à ansiedade, à depressão, enfim. Como lidar, então, com as pessoas de um temperamento melancólico? Seja empático e compreensivo. Ofereça sempre apoio emocional, evite críticas severas, seja paciente, mostre ali uma apreciação pela pessoa, respeite a sua privacidade. Essas pessoas, elas gostam de manter a sua privacidade,
estimule a sua criatividade, são pessoas muito criativas. Encoraje sempre ali um pensamento positivo, fazendo com que essa pessoa ela troque o pensamento negativo pelo positivo. Quais são as profissões que mais se encaixam, então, com o melancólico? Artista, artista visual, psicólogo, psicoterapeuta, se encaixam, mas tem que cuidar, porque para não levar a dor do outro para si. São ótimos escritores, normalmente de poesia, de romance, ótimos designers interiores, porque eles têm muita criatividade, são muito detalhistas, design gráfico, consultor de marketing digital. Agora nós vamos para o fleumático. Quais são as características, então, do fleumático? Eles são mais calmos, serenos, são tranquilos, pacíficos, são equilibrados, são pessoas mais relaxadas, mas muitas das vezes descontraídas demais. São tolerantes, diplomáticas, são pessoas confiáveis, são consistentes naquilo que faz, são práticos, são realistas, bons ouvintes, ótimos conselheiros, porém têm dificuldade com mudança e estabilidade. São aquelas pessoas que estão sempre na mesma profissão, elas não gostam muito de mudanças. Nos relacionamentos, são amigáveis, valorizam a harmonia, são pacíficos em conflitos, muitas das vezes não falam o que sente, porque para eu não arrumar o conflito, eu guardo. E esse guardar vai acabar trazendo aí uma doença, muitas das vezes, psicossomática, como ansiedade, como irritações na pele, problema de estômago, dor de cabeça, tudo isso por conta de ficar guardando essas emoções. São equilibrados, são tranquilos, são bons parceiros, têm muita dificuldade em expressar as suas próprias emoções, são reservados, são passivos, e o que pode levar a um mau entendimento pelo parceiro. Porque como essa pessoa ela é mais reservada, o parceiro ele pode achar que esse companheiro ou essa companheira não está dando a devida atenção para ele. No profissional, então, sou organizado, sou metódico, preferindo sempre lugares mais tranquilos, sem pressão, são consistentes, eficientes, são muito cooperativos com a equipe, gostam sempre de estar ali em harmonia com todos. A pessoa de fleumático dificilmente vai arrumar uma confusão ou vai discutir com alguém. Como lidar, então, com as pessoas de fleumático? Seja paciente, porque muitas das vezes eles são considerados um pouco lentos. Respeite o seu ritmo. Evite conflitos com essa pessoa, porque é um conflito para essa pessoa, ela vai levar como algo que vai ser muito grandioso. Tente resolver um problema ali, então, de forma mais calma, sem atritos desnecessários. Ofereça um estímulo suave, ou seja, um estímulo para que essa pessoa ela esteja sempre motivada, porque é muito mais fácil o fleumático se desmotivar. Seja claro e direto naquilo que você quer e também mostre sempre um interesse genuíno nas profissões, o que é que mais se encaixa. O administrador, profissional de TI, analista de dados, gerente de mídias sociais, ou seja, aqueles cargos em que a pessoa ela trabalha mais sozinha. Analistas, nesses cargos, o perfil de fleumático ele vai se dar muito bem. O temperamento de sanguíneo. Então, os sanguíneos são extrovertidos, totalmente ao contrário, né? Ali do temperamento do fleumático. O fleumático, ele gosta de estar mais sozinho. Já o sanguíneo, ele gosta de multidão, ele gosta de pessoas. Eles são animados, são sociáveis, são entusiasmados, gostam de estar sempre fazendo coisas diferentes. No relacionamento, eles são calorosos, são amigáveis, são divertidos,
são alegres, generosos, gostam de afeto, porém têm dificuldade em manter um relacionamento profundo. Por quê? Como leva essas coisas, leva-se muito na brincadeira, acaba não levando um compromisso a sério. No profissional, são criativos, inovadores, são capazes de pensar rápido, se adaptam muito rápido, mas também se cansam muito rápido. Não gostam de coisas que é monótono, gostam de sempre de novidades, de coisas diferentes, de pessoas diferentes. E como lidar, então, com o temperamento de sanguíneo? Ofereça uma variedade de novidade, seja sempre expressivo, animado, seja sociável e amigável. O tipo de sanguíneo é aquele tipo que vai conversar lá com o colérico, que gosta das coisas diretas, e o sanguíneo vai contar toda uma história, vai fazer toda uma narrativa para depois falar aquilo que quer falar. Então, possa ser que haja um certo tipo de conflito para aquelas pessoas que gostam que as coisas sejam mais diretas. Então, seja sociável, seja paciente, ouça essa pessoa, porque ela gosta muito de ser ouvida, porque ela gosta muito de falar. Seja flexível, elogie, incentive essa comunicação, estimule a sua criatividade e participe das suas atividades, porque é aquela pessoa que ela está lá no clube, ela está no jogo de futebol, ela está inserido lá na comunidade, é aquela pessoa participativa, ela gosta de participar. Vai ter um evento aí na sua empresa, convide uma pessoa de sanguíneo, ele vai se sentir pertencente, realmente vai ajudar, é aquele tipo que tem muitos contatos, que traz parcerias, enfim. Essas pessoas, elas se encaixam muito bem no marketing digital, no marketing de mídias sociais, jornalista, em vendas, coach de desenvolvimento pessoal, tudo isso que tem muito a ver com comunicação, essa pessoa, ela se dá muito bem. Agora, nós vamos falar do perfil de personalidade do DISC. Vamos lá, o que quer dizer DISC? O D de dominância é aquele perfil do executador, o I de influência é aquele perfil do comunicador, vocês vejam que casa com os temperamentos. Dominância é o colérico, o influenciador é o sanguíneo, tem o conformidade, que é aquele que é mais analista. O estabilidade, então, ele é um perfil mais de planejador. Então, ele vai casar lá com os temperamentos. Vamos lá, perfil de dominância. Como que a gente vai identificar esse perfil? Ele é decidido, ele é impaciente, ele frustra-se quando não pode agir, ele é competitivo, ele traz muita força de vontade, é uma pessoa muito exigente, é independente, é direto, gosta de ouvir feedbacks imediatos ali, não gosta muito que as pessoas fiquem postergando e depois fale algo que já deveriam ter falado lá no início, que essa pessoa já tinha resolvido, já tinha melhorado, até uma crítica sobre si, tá? O perfil de dominância, eles também se cobram muito. Então, quando eu faço uma crítica sobre a pessoa, essa pessoa ela já está se cobrando antes de qualquer pessoa fazer uma cobrança para ela. Como conversar, então? Seja direto, seja rápido. Normalmente, esse perfil de dominância, ele está lá no temperamento de colérico. Então, eles são muito casados ali, tá? Seja direto, seja rápido, mantenha-se, então, ali focado, ressalte os resultados, mostre as oportunidades, as abordagens sempre lógicas, sem muita coisa emocional, eles não são emocional. Se tiver aquela dinâmica lá que precisa abraçar, que essas pessoas, elas são mais diretas, elas não gostam muito dessa parte muito emocional. Tem dificuldade, muitas vezes, até de expressar a sua emoção, porque eles são muito racional. E evite o excesso de detalhes, seja realmente direto com as pessoas. Qual é a diferença do temperamento e do perfil de personalidade? O temperamento é algo que eu crio
né? Lá na minha infância, dos 0 aos 7, 8, 9 anos, ali eu vou criar o meu temperamento. Já o perfil de personalidade eu consigo ir moldando. Eu tenho um perfil de dominância hoje, mas eu consigo moldar e migrar para um outro perfil. Essa é a diferença. E o temperamento, não. Eu nasci com aquele temperamento, então a minha tendência sempre é ter aquele temperamento. O perfil de influência, então, como identificar? É aquele sociável, é aquele aberto, comunicador, é aquele que aprecia estar com as pessoas, gosta de conversar, gosta de fazer novas amizades, é aquele tipo que lá no celular dele ele tem contato de todo mundo, se precisar falar com alguém, fala com tal pessoa que essa pessoa tem o contato. É aquele tipo que conhece muitas pessoas, faz amizade muito fácil, influencia as pessoas de uma maneira muito facilitada também. São perfis que gostam de vendas, gostam de estar junto com as pessoas. Como conversar, então? Peça sempre a opinião dessa pessoa, ela gosta de dar opinião, seja sempre amistoso, amigo, demonstre interesse pela pessoa, esteja sempre, veja sempre como que ela se sente, para que ela se sinta sempre importante. Dê espaço para ela falar, para ela trazer as suas ideias, porque são pessoas muito criativas. O perfil de estabilidade, como identificar? São pessoas mais calmas, mais previsíveis, são mais cuidadosas, pacientes, são ótimos ouvintes, precisa sempre de um tempo para agir, não gostam muito de mudanças, não gostam de mudar, e são apoiadores, são pessoas confiáveis. Como conversar com esse tipo de perfil, então? Use sempre uma sequência lógica, e são muito lógicos, são pessoas que gostam de dados, de números, enfim. Se for conversar com uma pessoa de estabilidade, não adianta querer pegar no emocional dela, vai ter que trazer realmente os dados e convencer ela de uma forma lógica. Dê tempo para essa pessoa associar aquilo ali, ela não é aquele tipo de pessoa que toma a decisão na hora, porque é uma pessoa muito analítica. Seja sempre paciente, demonstre sempre os benefícios daquela resolução ali. A pessoa ela precisa trazer para o racional e entender que aquilo é importante. O perfil, então, agora de conformidade. Como identificar? É aquela pessoa que ela precisa, que ela é exata, que ela é analítica, ela é muito sistemática, ela é formal, ela é muito quieta, é uma pessoa discreta, ela é cuidadosa, é muito disciplinado, é aquele tipo que sempre foi um dos melhores da sala, sempre muito estudioso, aprecia muitas informações, as informações precisam ser sempre muito detalhadas, gosta de tempo para analisar, vai assinar um contrato, essa pessoa ela precisa ler, ela jamais vai assinar ali um contrato sem ler, e se ela assinar, ela vai ficar pensando o dia inteiro porque ela não leu aquele contrato. Como conversar com esse tipo de pessoa? Use sempre os fatos, os dados, exponha cada argumento, mostre realmente, né? Mantenha-se sempre focado, seja paciente no ritmo da pessoa, é aquele tipo de pessoa que também não vai tomar uma atitude na hora, ele vai analisar, vai pensar, descubra ali, de fato, o que essa pessoa não gosta, o que ela gosta, e evite falar de questões pessoais, porque ela não gosta muito de falar de questões pessoais. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários, diga aí também, coloque aí qual o seu temperamento, o temperamento que você mais se identificou, qual o tipo de personalidade aí que você mais se identificou, e me diga aí o que mais chamou a atenção de vocês, né, nesse conteúdo de hoje. O que fez mais sentido para vocês? E até um próximo programa.